Você sabe o que é podcast? Você escuta podcast? Olá, eu sou Rodrigo Castro e nesse episódio eu vou te falar 4 razões para você começar a ouvir podcast se você ainda não ouve. Mas primeiro eu vou explicar o que é podcast afinal. Então deixa eu pegar meu celular aqui. Podcast é um aplicativo de smartphone que você pode baixar áudios de várias pessoas que publicam áudios tipo, como se fosse um YouTube, só que de áudio, né? E você ouve através de um aplicativo. Então eu vou abrir aqui o meu. Então você clica aqui e aqui eu tenho os meus podcasts. Então tem alguns podcasts, já vou falar sobre esse podcast que eu ouço aqui, que eu assino. Então podcast é isso, você, por exemplo, você pega aqui esse 8Ps aqui, e aí você assiste, ouve os podcasts, não são áudios que são postados aqui, e aí você pode ouvir eles a hora que você quiser, como se fosse um canal do YouTube. Então o primeiro motivo para você começar a ouvir podcast é porque ele é grátis, ele é totalmente grátis e você pode ouvir de graça. E o primeiro motivo é porque ele é grátis, então você não precisa pagar nada para adquirir um conhecimento de altíssima qualidade. O motivo número 2 é porque ele pode ocupar um tempo ocioso, um tempo que você tá, por exemplo, fazendo uma tarefa doméstica e você fica lá ouvindo podcast e aprendendo. Você ocupa o seu tempo com alguma coisa que vai te agregar valor e aí você ocupa a sua mente que fica ociosa nesse momento, porque você não precisa pensar muita coisa para, sei lá, para aspirar a casa. E aí você pode ouvir alguma coisa que vai te trazer algum aprendizado útil para você. A terceira razão é... Qual é a terceira razão? A terceira razão, que é quase a mesma coisa que a segunda, mas é que você aprende sem fazer esforço. Você aprende fazendo qualquer coisa, lavando louça, dormindo não. Você aprende fazendo qualquer coisa, lavando louça, aspirando a casa, deitado na cama, sem fazer nada, olhando pro teto. Andando de ônibus, você pode estar no ônibus, você pode estar no táxi, você pode estar dirigindo. Eu sou tão viciado em podcast que eu ouço podcast o tempo todo. E o quarto motivo é que podcasts brasileiros são muito bons. Então eu vou indicar alguns podcasts que eu ouço e de repente você quiser ouvir também e acompanhar essas pessoas aí que são, muitos deles são meus mentores aqui. Esse aqui é muito bom, é o 8Ps Cast, é o podcast do 8Ps, o Conrado Adolfo, que também é meu mentor. Chris Franklin, vamos ver, esse aqui, o Murilo Gun também é muito bom mesmo, o cara que fala sobre criatividade. O 8Ps é sobre empreendedorismo, tá? Aqui tem vários de empreendedorismo, eu tô citando só os que eu mais curto aqui. O Murilo Gun, o único problema do Murilo Gun é que faz tempo que não publica. Ele não publica com tanta frequência como o Conrado e os outros lá. O GVCast também, que é bem famoso já, né? Que é sobre empreendedorismo também, muito bom. Que mais? O Nerdcast, o Jovem Nerd, muito bom também, fala sobre empreendedorismo. O MAcast, não me lembro sobre o que é marketing digital, assunto muito interessante mesmo, também muito bom. Esse aqui, Man in the Arena, é um podcast de entrevistas com grandes empreendedores, né, empreendedores de alto nível, assim, muito bom mesmo, dá pra pegar muitas sacadas. Esse aqui, Mais Tempo, também é um podcast muito legal sobre o que mesmo? Sobre produtividade que é um assunto muito bom para quem é empreendedor, vale muito a pena ouvir também. Da Bel Pesce, tem como é que é o nome? A Camila Porto, que mais? Esse aqui é muito bom, Érico Rocha também, meu mentor. Eu já ouvi todos os podcasts dele, vamos ver todos. Eu já ouvi todos e ainda assisto o vídeo também. Então eu acabo assistindo 2 vezes sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. O Supercast também, que é do Pedro Superti. Ele também, o problema dele é que ele não publica muito, né? Então, a última publicação faz 1 mês. Mas é muito bom, um conteúdo muito bom mesmo. Já ouvi todos. Tem o Tony Robbins também, para quem entende inglês, né? Só que o único problema é que a voz dele é muito rouca. Então, eu comecei a ouvir e meio que não consegui mais porque a voz dele é muito rouca, aquilo me incomodou muito e eu parei de ouvir. Tem o Tribo Forte também,
que é o do Rodrigo Polesso, que é muito bom também sobre saúde, né? Sobre alimentação, low carb, paleolítico e tal. E vamos ver se tem mais algum interessante aqui. Gestão inteligente. Os que eu realmente ouço são esses aqui que eu falei, tá? Eu não vou falar dos que eu não realmente ouço, mas existem vários muito bons. Se você não ouve podcast, pelo amor de Deus, ouça podcast. Eu quero indicar, faltou indicar um podcast muito especial aqui, que é o meu podcast do Rodrigo Castro, podcast Jornada do Empreendedor. E o que você vai encontrar lá? O mesmo conteúdo que você tem aqui no videocast e mais alguns outros conteúdos exclusivos. Por exemplo, eu vou publicar agora uma entrevista com o Bruno Borer, que é um cara que fala sobre felicidade, um estudioso aí da felicidade, um cara que estuda e pratica várias técnicas aí para aumentar a felicidade. Então agora ele está se aprofundando nesse assunto. Eu tive uma entrevista com ele aqui nesse sofá e a gente só gravou o áudio e eu acabei então disponibilizando só no podcast. E eu ouvi o podcast também do Rodrigo Castro. Se você acompanha o videocast, é interessante você ouvir o podcast também, porque você pode pegar e ouvir pela segunda vez alguma coisa que eu falei. Quando você ouve pela segunda vez, é como se você assistisse um filme pela segunda vez ou você lesse um livro pela segunda vez. O livro. Você lê um livro pela segunda vez, você lê com outros olhos, digamos assim, né? Você absorve aquilo de uma maneira diferente. Você pega coisas que você não tinha pego antes e você fixa melhor coisas que você não tinha fixado na primeira vez. Então é muito interessante você assistir e depois ouvir. É o que eu faço com o Conrado, com o Érico. Eu assisto os vídeos deles, depois eu ouço o podcast e fixo muito melhor a mensagem deles. Então essa é a minha mensagem de hoje. Assine o podcast, você não precisa assinar o Jornada do Empreendedor, mas é aconselhável que você baixe o aplicativo e assine o podcast de pessoas que você queira acompanhar, que tem alguma coisa interessante para você, que vai agregar valor para sua vida, tá bom? Então esse é o videocast de hoje e eu te vejo amanhã às 9 da manhã aqui nesse canal do YouTube no videocast Jornada do Empreendedor. Até mais!